Boa noite, curando ofensas e restaurando a aliança. É sobre esse assunto que nós estaremos tratando nessa noite. Eu tenho dois convidados muito especiais, a Jennifer e o Dinei, que vão estar aqui comigo, vão estar falando desse assunto tão importante, né? Eles trabalham com casais, ela é psicanalista, né? Atende casais, jovens, adolescentes, e eles têm um canal super bacana aqui no Instagram, né? Coisas de casal, não sei se vocês já conhecem eles, mas precisam conhecer, dar uma passadinha lá no canal deles, assistir alguns vídeos. Mas antes de chamar, né, esse casal super gente boa, eu quero desejar boa noite a você, né, que está entrando aqui. Boa noite, Rodrigo, meu irmão querido. Paz do Senhor, Nájila, boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem. Manda essa mensagem aí para o seu amigo, para sua amiga, e envia aí pelo aviãozinho, né? Depois a live vai ficar lá no perfil deles, lá, aliás, lá no direct deles, e depois eles podem assistir, né? Eu estou aí fazendo essa série de lives falando de casamento, porque eu tenho umas coisas boas aí acontecendo, tenho o meu e-book que logo nós vamos estar lançando aqui no Instagram. Tem também a comunidade Entre o Altar e a Promessa, que é uma comunidade onde eu tenho compartilhado conteúdos, né, sobre casamento. É um trabalho com mulheres, então você que quiser entrar aqui, né, no canal, é só clicar ali no link da bio, tá bom? Você vai poder estar participando com a gente está aí se preparando, aliás, a partir de segunda-feira, nós vamos estar começando a nos preparar para um propósito de oração, 7 dias de oração pelo casamento. Vai ser assim, nós vamos começar tudo bem devagar, 7 dias, e depois, em nome de Jesus, nós vamos entrar aí num tempo de busca profunda, né? Em Deus acerca do nosso casamento. Então, não esquece, clica lá no link da bio, entra na comunidade, eu vou estar falando com vocês ali, vou estar me comunicando com vocês ali, e eu creio em nome de Jesus que todos nós seremos tremendamente edificados. Mas antes de chamar a Jennifer e o Dinei, eu quero fazer uma oração e depois eu quero falar algo, colocar um conteúdo aqui para depois convidá-los, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença nesta noite. Sabemos que o Senhor não está limitado a paredes, mas o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e também a tua palavra diz: onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, o Senhor se fará presente. Então eu creio plenamente que o Senhor está aqui esta noite, estará aqui conosco conduzindo esta live, todos os assuntos que serão falados, todos os exemplos que forem dados. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito se mova com plena liberdade sobre as nossas vidas, e que também, Senhor, os meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo a live aqui ao vivo e os que irão assistir depois sejam tocados pelo teu poder, que a tua palavra venha com clareza, com graça sobre a vida deles, Pai, e que eles possam ser abençoados com esse conteúdo. Indiferente do tempo, Senhor, que essa live for acessada, que mais vidas possam ser edificadas, mais casais venham ser fortalecidos, renovados, sustentados pelo Senhor, Pai. Abençoa esse tempo, esteja no controle de todas as coisas, nós dependemos totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar um conteúdo aqui para você, uma base, né, dentro de tudo que nós ainda vamos falar aqui nessa noite, nessa live com a Jennifer e o Dinei, né, que é um texto de Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus começa a contar uma parábola muito conhecida, né, no nosso meio cristão, que é a parábola do credor incompassivo.
Então ele conta: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar a seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu conservo o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se de todo o íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por que que eu quis trazer esse texto bíblico, né? Porque eu acredito que uma das formas de restaurar o relacionamento é o perdão. Aliás, eu acho que eu acho não, tenho certeza que é a principal forma de restauração, de cura para qualquer relacionamento, não somente o relacionamento conjugal, é o perdão. Nós sabemos que ele é fundamental para a nossa vida de fé. Nós seguimos o exemplo do nosso mestre, porque Jesus foi para a cruz do Calvário morrer no meu lugar, no seu lugar, sem a gente nem sabia da existência dele ainda, não sabia de quem ele era, né? E ele foi o nosso foi e é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Então, se Jesus fez isso por nós, né, será que é muito nós fazermos isso para outras pessoas ou para o nosso cônjuge, né? Então, nós vamos falar um pouco hoje de cura das ofensas e também de restauração dos relacionamentos. Olha, você que está assistindo a live aí, tem uma caixinha aí com aliás, um círculo com uma interrogação aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, coloque a sua pergunta aqui, vai aparecer só para mim, não vai aparecer seu nome. Eu leio a pergunta e a gente pode também estar aqui falando da sua dúvida, né? Trazendo luz naquilo que você tem aí como dúvida no seu coração, tá bom? E também, se a gente não souber responder, nós vamos procurar os universitários, depois a gente traz uma resposta para vocês, tá bom? Eu vou chamar a Jennifer, vou enviar o. Boa noite ao pessoal do Chamar que tá aí. Boa noite. Eu vi que o pastor Alfred também tá aí. Boa noite, pastor. Paz seja convosco. Vou te chamar para fazer uma live comigo. Você topa? Se você topar, vou te chamar para fazer uma live aqui. Ah, a Jennifer entrou. Ei! Glória a Deus. Deixa eu posicionar aqui, vai dar certo. Vai dar Vai dar certo. certo. Tá dando pra ver Posiciona. direitinho aí, pastora? Tá dando para Tá ouvir, dando pra vocês ouvir? bem, tá dando para ver, vocês bem. E o pessoal que está assistindo, tá Ok. conseguindo ver eles ou Som tá nos legal? ouvir? Boa noite, Cláudia, paz do Senhor. Responde aí para nós, gente. Se não estiver dando para ouvir, se a imagem estiver sumindo, fala aí que a gente vê o que a gente consegue fazer, né, Jennifer? Isso. Boa noite, pastora Rita. Boa noite, pessoal que já tá ligadinho aí conosco. Prazer enorme mais uma vez, mais uma semana, né, pastora Rita, estarmos juntos aqui falando, adquirindo, né, mais conhecimento, transbordando e recebendo mais uma porção dos céus, né? Prazer enorme. Boa noite, gente!
Boa noite, pastora Rita. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo aí de suas casas, seus trabalhos. Eu me sinto muito honrado, primeiramente, em estar participando com vocês, né, desse projeto, dessa live tão importante, tão necessária para os nossos casamentos, para a nossa família, né? Algo que nos agrega muito, que nos dá sabedoria, que nos traz luz, né? E eu agradeço, pastora Rita, pelo convite, tá? Por estar participando aqui diretamente. Eu que agradeço o convite de vocês, tirar vocês da rotina de vocês, né? Dos compromissos para estar aqui comigo, fazendo essa live. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Um prazer Amém. meu. O Amém. pessoal aqui, ó, que está me seguindo, né? Já conhece vocês, Ô, né? glória! E os que assistem depois também, tá bom, gente? Porque eu sei que muita gente assiste depois. Então, vocês estão sendo conhecidos aqui pelo pessoal de São Paulo. Eles são de Minas, gente. Fala aí a cidade que vocês são. Nós somos, atualmente, né, pastora Rita, há quase 2 anos, nós retornamos aqui para minha cidade natal, cidade pequena, chama Carmo do Cajuru, fica aqui no centro-oeste de Minas, cidadezinha pequenininha, pacata, e nós estamos aqui, né, Pertinho de Belo pertinho de Horizonte. Belo Horizonte, Ah, 1h40 de BH, bem nossa, pertinho. Mineirinhos, pertinho. mineirinhos, bem uai. Eles têm um jeitinho de falar que é muito Mineirinhos dos legal. trem. Olha as coisas que Deus faz, né? Nos unir aí num propósito, né? De trazer um pouquinho de luz sobre esses assuntos tão profundos, né? Que a gente tem falado aqui na live. E o Senhor nos uniu aí através da nossa amiga querida da Elaine, né? Que fez essa Sim, ponte. E a gente fica tão à vontade, né? graças a Deus. Verdade. Então, casal, eu sei que vocês trabalham há muito tempo com casais, né? Já tem aí alguns anos nessa caminhada. Um pouquinho. E a gente decidimos juntos, né, abordar esse tema, curando ofensas e restaurando a aliança, que é um tema tão profundo, porque quando a gente fala de ofensa, nossa, são muitas coisas, são muitas ofensas, ó, são muitas coisas e assuntos que são leves, superficiais, mas também assuntos que são extremamente profundos. É claro que a gente não vai conseguir abordar numa live tudo isso, né? Todos os assuntos. Mas é um bate-papo e eu sei que vocês, né, têm tido algumas experiências aí com o Senhor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre as ofensas, né, no casamento. Como lidar com isso? Bom, pastora Rita, primeiramente, né, como a senhora nos apresentou, é a primeira aparição, né, do Dinei aqui com a Eita, gente. glória. Que responsabilidade. Tá nervoso, pastor, tá nervoso. Acalma ele aí, pastora. Não, tô tranquilo. Quem olha essa carinha nem imagina, né, turma que tá aí, ó, pessoal que entrou aí, a Nath, pastor Ezequiel, gente, que alegria ter vocês aqui, Rose, uma amiga querida também, de São Paulo também, pastora Rita tá aí com a gente. Deus, ele é muito bom, né, pastor, e muito misericordioso e tem nos permitido, né, construir essa trajetória de tantos aprendizados, né, lidando com algumas demandas, algumas não, bastante demandas, né, no decorrer aí dessa caminhada, sendo instrumentos, de alguma forma, usados por Deus para trazer luz, para levar, né, conforto, palavra, restauração para muitos lares, e o Senhor tem construído isso em nós. Então, durante toda essa caminhada, né, nós sabemos e entendemos a dificuldade que é manter casamentos, a dificuldade que é nos mantermos casados, a dificuldade que é em permanecer. Uma vez que nós não sabemos, né, que contos de fadas só existem histórias em quadrinhos do Era uma vez e viveram felizes para sempre, né, pastora? Mas na realidade, essa construção, ela é uma construção diária, né? A gente costuma dizer que casamento é um jardim e a gente precisa cuidar e regar, porque nenhum jardim floresce da noite para o dia, né? Nada se põe da noite para o dia. Então é uma sementinha. Casamento é uma sementinha que nós vamos lançando em solo todos os dias, todos os dias.
E essa semente pode ser boa e essa semente também pode ser ruim, né? Nós temos esse poder de semear. E de certo, tudo que nós semeamos, nós também vamos colher. Então, eu acredito que o início das ofensas, né? Que é o que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, diante de tantos assuntos que se referem a casamento, né? São tantos assuntos, mas digamos que as ofensas, elas são sementes que nós vamos plantando no decorrer dessa construção, né, dentro do nosso casamento. E a partir dessa plantação, né, a gente já começa a colher, bem no inicinho mesmo, nós começamos a colher essas sementinhas que nós vamos plantando aos pouquinhos. Então, o cuidado que nós precisamos ter dentro do nosso casamento, de entender mais sobre nós, sobre casamento, sobre vida, sobre restauração, sobre perdão, sobre tudo isso, né, que inclusive a senhora já trouxe aí muito bem colocado no início, esse caminho de transformação, de perdão e de cura, né? Vou deixar o Dinei trazer um conteúdo, pastora, para a gente entrar um pouquinho nesse assunto aí do poder que tem, né, essas sementinhas e essas ofensas quando são lançadas dentro do nosso casamento, né? É verdade, né? Quando nós pensamos em ofensas, a gente logo já pensa que aconteceu repentinamente, né? Que aconteceu de uma hora para outra. Mas não. A verdade é que nós precisamos conhecer e ter entendimento, né, do algo chamado casamento, família, relacionamento. A ofensa, como tudo na vida, ela tem um começo, né, tem um início, tem um processo. E nós precisamos entender que antes de se tornar a ofensa, teve todo um caminho, todo um percurso, que começou por uma ferida, logo depois veio a mágoa, que se tornou numa amargura, consequentemente trazendo uma frieza para o casal. Depois vem o distanciamento, a divisão. E, por fim, essa ofensa se torna em destruição. Então, nós precisamos entender que tem todo esse percurso. Não é algo do dia para a noite, mas é algo que vem, né, construindo aos pouquinhos. E nós precisamos entender, nós precisamos, né, buscar sabedoria, buscar entendimento para cortar ali na raiz. E como a gente sempre fala aqui nos encontros, né, como eu gosto de trabalhar também, eu gosto de citar os 4 pilares, pastora Rita, né? Que é Sim. algo muito forte. Eu já quero depois entrar com esse conteúdo, porque são bases fundamentais para as nossas vidas, né? Que é o amor. O amor é aquele que tudo suporta, tudo espera. O amor, ele perdoa, né? O amor, ele serve. O amor é tudo. Então, o primeiro pilar que eu gostaria de citar para todos nós casais é o amor. O amor não pode faltar, né, entre o casal, entre o relacionamento. Logo depois vem o respeito, que é um outro pilar que é muito forte e muito essencial. Nós precisamos nos respeitar. Precisamos, todos os dias, né, tomar essa decisão. O respeito mútuo, respeitar as decisões, respeitar o espaço um do outro. E assim por diante. Outro pilar que eu gosto de citar muito, admiração. A admiração, ela alimenta o relacionamento e o casamento. É um alimento. E é necessário nos admirarmos, né? Porque daqui a pouco eu vou falar, porque se um desses faltar, vai dar uma ruptura. E por fim, o desejo, né? 4 pilares: amor, respeito, admiração e desejo. Então, casais, irmãos, queridos, amigos, né? Esses 4 pilares, guarda isso no seu coração. Não deixe faltar. Porque muitas das vezes nós nos empenhamos apenas no amor. Mas se faltar o respeito, ou se faltar a admiração,
vai dar uma ruptura. Que não vai ser algo que vai ser amanhã, de hoje para amanhã, mas vai ser algo que vai dar uma ruptura e lá na frente vai causar uma destruição, vai causar uma falha, vai causar um problema terrível que nós não vamos conseguir mais resolver. Então, é prestar atenção nesses pilares, porque se um desses pilares eles faltam, as ofensas vão começar a aparecer. As ofensas vão entrar em ação e vamos perder o controle. Hoje, dentro desse assunto, hoje vocês fizeram um carrossel lá que eu achei muito legal, até postei aqui, né? Acordos que os casais devem fazer, né? Eu achei muito legal, porque teve um item lá que vocês colocaram que logo que a gente casou, já quando chegamos em casa, né, da festa, da cerimônia, nós fizemos esse acordo, que a gente nunca falaria de divórcio, que a gente nunca falaria de divorciar, né? E realmente já teve altos perrengues, mas a gente nunca falou, olha, vou embora, quero divórcio, nunca, 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 Glória a Deus. né? Então eu entendo que esses 4 pilares que você citou, que são muito profundos, né? Eles eles vão funcionar se os casais entenderem isso, e Uhum. os noivos, os namorados, e quem está assistindo agora, está aprendendo agora, vai funcionar se também nós entrarmos nesse acordo, né? De que esses 4 pilares façam parte da nossa vida. Verdade. Porque quando falta um, ah, vai ficar bambo, né? Ainda ontem na nossa conversa eu falei, nossa, me lembra os 4 pés de uma mesa, os Sim, 4 pés de uma cama. Vai faltar, não é? Vai ficar mancando. E aí pode ser a brecha, pode ser a oportunidade para que o inimigo entre e faça o que ele sabe fazer, que é matar, roubar e destruir. Então, assim, achei muito, muito profundo. E parece coisas tão simples, né? Mas sempre são as coisas simples, né, pastora Rita? Como eu disse, as sementinhas, né? É sempre algo pequeno. Ninguém começa um casamento já vivendo uma disfuncionalidade rapidamente, né? Lembra que a gente já vem nesse caminho aí falando nas lives, né? Somos pessoas diferentes, vivendo debaixo de um mesmo teto, construindo uma família. E alguns erros que alguns casais cometem é de pensar que nós precisamos casar de alguma forma para sermos felizes, para sermos completos, não é assim, né? Você tem a missão de fazer o outro feliz. Casamento é para você fazer o outro feliz. Casamento é para você ser feliz. É para você. Não, casamento é para cumprir propósito. eita Casamento é glória. para construir. Casamento é para fazer o outro crescer. Casamento é para amadurecer. Felicidade não sustenta um casamento e quando ela não chegar. E quando a gente viver um dia difícil, e se você viver uma perda? Quem fica feliz diante de uma perda? Quem fica Verdade. feliz diante de uma escassez, por exemplo? Né? Então, felicidade não sustenta casamento. A gente sobrevive por temor. Quem faz mesmo a gente permanecer ali casados e firmes é a gente viver ali mesmo, renunciando, sacrificando, perdoando, resolvendo os nossos conflitos para permanecer. Então, essa ideia ilusória, né? Que infelizmente muitos casais começam a construir a vida a dois, elas não existem, mas elas começam a aparecer logo ali nos primeiros meses, quando a gente realmente bate de frente com a nossa realidade. Então, são duas pessoas diferentes, vivendo debaixo do mesmo teto, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, Sim, histórias, sim. bagagens diferentes, criação diferente, estilo de vida, princípio e por aí vai. E a gente coloca essas duas pessoas dentro de um casamento para viver ali as suas intimidades, sem reservas, sem receios, porque é onde a gente se mostra, né, dentro do nosso casamento. Então, a gente começa ali a viver os pequenos conflitos. Então, as pequenas ofensas, elas começam a aparecer por aí. De repente é uma palavra maldada, é uma resposta maldada, é um elogio errado, é uma falta de um obrigado, uma falta de um reconhecimento, é você não faz nada direito. Eu até compartilhei também
um carrossel essa semana também, e trazia isso, coisas que a gente vai falando, que vai matando o nosso relacionamento, porque a palavra é muito bem clara, pastora, quando ela nos diz que as nossas palavras têm poder, né? Sim, As palavras têm poder, inclusive eu até anotei aqui no texto de Tiago que fala do poder que a nossa língua tem. Uma linguinha tão petitinha, mas o veneno mortal que ela produz, quando a gente a usa para ofender, quando a gente a usa, essa mesma boca para abençoar, a gente também usa para amaldiçoar, né? E lá em Tiago traz isso com muita clareza, né? Quando ele fala assim, a língua é uma chama de fogo. E o mundo de maldade corrompe todo o corpo, ela ateia fogo a uma vida inteira. O ser humano consegue domar toda espécie de animal. Pensa, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. E aí mais embaixo ele vai falar assim, como que pode de uma mesma fonte sair água amarga e água doce? Como pode de um mesmo lugar, de uma mesma língua, sair bênção e sair maldição? Então, eu creio no poder que a nossa língua tem, que a palavra lançada tem, pastora Rita. Eu aprendi algo poderoso, que palavras lançadas e liberadas dentro de um ambiente profético, elas geram vida. E o casamento, a nossa casa, é um ambiente profético. verdade. Então, tudo que você traz, tudo que você põe, tudo que você chama, você está trazendo vida para aquilo ali. Então, você está trazendo vida para onde? Vida para maldição, vida para quem? Né? O que está sendo gerado dentro dos nossos lares através das nossas palavras, através das pequenas ofensas. E às vezes a gente escuta assim, pastor, mas esse é meu jeito. Eu sou assim, eu falo mesmo, eu falo na cara, eu sou sincera, porque assim tem que aprender, porque se não for dessa forma não aprende. Se eu não falar desse jeito com meu marido, ele não escuta. Se a minha esposa não tomar uns arranca, ela não faz nada direito. Então a gente começa pouquinho. Né? Hoje eu falo não quero, hoje eu falo você não presta, você parece com a sua mãe, você tá parecendo seu pai, você não faz nada direito, para mim tanto faz, você que sabe. Então a gente começa a dar lugar às pequeninas sementinhas que nós vamos liberando dentro do nosso relacionamento. E quando a gente percebe, elas fogem do controle, porque algo que você costuma repetir e dizer se torna um estilo de vida. Exatamente. Então, às vezes, a gente não percebe que nós já estamos mesmo contaminados, porque aquilo já virou um hábito. A casa é um escarcéu, o ambiente é totalmente tóxico, mas você acha que está tudo normal, porque virou o estilo de vida, né? E aí vem os filhos, e vem as pessoas, e vem a família, e aquele ambiente vai se tornando cada vez mais tóxico, mais adoecido e mais aberto, né, para as brechas, para as legalidades que a gente vai dando para adoecermos ainda mais e chegarmos aos extremos. Então, quando a gente chega ao excesso aí, quando um casal chega a pedir ajuda, pastora Rita, né, nos nossos aconselhamentos, nas terapias de casais, a gente começa a escutar tanta coisa que começou desse tamaninho aqui, pequenininho. Aí a gente sempre transferindo ali, porque eu sou assim. Então tem essa diferença, né? Por sermos pessoas diferentes, essa forma de lidar e de encarar os desafios da vida faz essa diferença, né? Traz isso para dentro da nossa casa. É interessante que você falou desse ambiente profético que é a casa, que é a família, né? Quando esses quatro pilares deixam de existir, quando existe a frieza, a indiferença, a mágoa, né? Esse ambiente profético passa a ser um ambiente de morte, Sim, porque tudo que vai sendo construído ali vai sendo consumido por essa semente maligna, né? As coisas boas não produzem efeito. Isso vai demorar um tempo para ser mudado nesse ambiente, né? E semente, ela sempre produz. Seja boa, seja má, ela sempre vai Verdade. produzir. Algum coração alguma ela vai coisa. encontrar uma Sim, terra de algum coração dentro da casa, né? E vai começar a florescer
e aí é aí que a gente vai ver onde estão alguns problemas, às vezes, na vida dos filhos, eles repetindo coisas que eles viram dentro de casa, né? Então, eu achei lindo isso que você falou dessa questão do ambiente profético, né? Porque muitas vezes, como pais, a gente nem tem noção desse poder que está sobre nós, como pai e mãe, e, né? E dessa influência que nós temos sobre a vida deles, né? Que foi também um pouquinho do que a gente falou lá na nossa live sobre legado e propósito, né? Muito, muito forte isso daí, né? Quando esse processo de destruição, de perda, está acontecendo dentro do casamento, a perda, né, do respeito, a perda do amor, da admiração, ele já está assim a caminho já, sabe? Não é uma coisa que começou agora, já está há alguns anos e o casal não se deu conta. O que que vocês entendem que a gente pode fazer para que essa situação seja mudada? Pastora Rita, é, é muito, é muito complexo, mas também muito libertador. Achei interessante, ó, colocaram aí agora. Ninguém chega no casamento com uma folha em branco. Todos nós carregamos experiências, feridas, medos, aprendizados. Deus abençoe vocês. Ah, meu pai! Aí, ó, meu pai. A paz do Senhor, irmão José Luiz. E é exatamente isso. Ninguém chega no casamento sabendo, ninguém ali tem um manual, como nós já falamos isso, e nós vamos vivendo tudo isso dentro da nossa casa. E eu sempre falo assim, pastora, todos nós temos um limite para resolver nossos problemas. Quando alguém chega a pedir ajuda, 90% das vezes é porque já está desesperador. E casamento Vermelho, é né? exatamente isso. A gente usa o sinalzinho vermelho, né? O semáforo. Ninguém É. procura quando o amarelo acende. Só quando o vermelho já está ali e o carro já está vindo para atropelar. Então, quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a observar as falhas, quando a gente começa a observar as negligências, quando as coisas, quando esse pequenininho começa a te incomodar. Se você se incomoda com o pequenininho e você já procura resolver enquanto ainda está pequenininho, a gente tem mais clareza de como resolver. Mas não tem como a gente resolver algo que eu não percebo. Então, às vezes, na maioria dos casos, é sempre um dentro do relacionamento que vai começar a perceber, que vai começar a achar ruim, que vai começar a se sentir não amado, não acolhido. É sempre um que vai fazer uma ameaça de largar, de divorciar, de sair de casa, ele vai sinalizar de alguma forma. Então, a gente precisa perceber, e mais uma vez eu vou trazer aqui a consciência do que a gente vive. Por que um casal dá certo? O que dá certo num processo de restauração? Quando aquele que quer perdoar encontra aquele que quer mudar. Aquele que quer viver a transformação, ele vai encontrar aquele que quer mudar também. Então, quando ele sai do barco, ele fala, eu vou lutar sozinho, eu já entendo isso de uma forma pesada, né? Ele pode Sim. sinalizar, sim, olha, precisamos de ajuda. Mas se o outro tem um coração fechado, um coração orgulhoso, um coração endurecido, dificilmente esse casal vai conseguir viver um processo de transformação. Porque para sermos transformados, a gente também precisa transformar as nossas individualidades. Com certeza. Então, eu preciso, dentro do meu casamento, tirar o holofote do outro e virá-lo para mim. Não importa se ele está pior do que eu. Não importa se ele tem que mudar mais do que eu. Mas quando eu viro o holofote para mim, eu vou trabalhar em mim aquilo que eu preciso transformar, aquilo que eu preciso mudar dentro de mim, enxergar dentro de mim, para começarmos a viver esse processo de transformação. E não trazer isso como um peso. A responsabilidade de sustentar esse casamento tem que ser da mulher, porque é a mulher que viu ali primeiro, porque a mulher é emocional, porque a mulher é a mulher que ora, é a mulher que está no ciclo de oração. Não, não. Junto, né? Nós precisamos virar esse holofote para nós.
e termos esse confronto com a gente mesmo, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos. Senta aqui, para tudo, pastora, para tudo. Às vezes a gente está vivendo esse atropelar, sabe? Esse temos que sobreviver. Então, quando a gente vai trazer esses filhos aí para o casamento, que nós conversamos sobre isso, exemplo ali, muitos casamentos hoje estão de pé por causa de filhos. É, é Muitos verdade. casamentos, muitos casamentos sobrevivendo hoje só por causa dos filhos. Por causa de uma Verdade. estabilidade financeira, por causa de um dinheiro, por causa de alguma coisa. Então, nós estamos vivendo esse suportar um ao outro, achando que nós estamos construindo alguma coisa dentro do nosso lar profético, mas, na verdade, nós estamos destruindo, porque qual é a visão que os nossos filhos estão tendo sobre família? O que nós estamos construindo dentro do coração dos nossos filhos. Então, às vezes, um casal pensa assim: eu não posso separar porque eu tenho filhos. Mas vive uma bagunça tão desordenada dentro de casa e esses filhos estão assistindo. Todo Os instante, filhos né? estão assistindo as ofensas continuando, a falta de respeito, a frieza, a falta de admiração, a falta de carinho. Eles estão ali. E a gente É pensando verdade. que só porque estamos casados no papel, eles estão entendendo. Olha, eles se matam, mas eles estão firmes. Eles se odeiam, mas eles não separam. Eles estão ali suportando, mas não separa. Então a gente atropela ao invés de parar. Esse é o primeiro ponto, pastora, para vivermos essa transformação. Parar, parar, para tudo. Larga tudo. Abandona tudo se for preciso. Mas volte os seus olhos para dentro de casa, no que está acontecendo dentro de casa. Pode falar? Com Ele certeza. fala que eu falo muito, vou deixar ele falar. Não, eu concordo. Ela fala muito, mas eu concordo, né, pastora? Ele concorda que eu falo muito. Eu concordo que ela fala muito e que é uma bênção e que tem muita sabedoria quanto a isso. Ai, gente. Mas é isso, eu vi que tem algumas perguntinhas aqui também, né, pastor, para a gente não perder. Sim. Ó, senão a gente vai perder. A gente abriu para o pessoal perguntar como expressar o que machuca para o marido que não está mais na igreja. Que pergunta forte, né? Porque hoje em dia nós deparamos com muitos casais, né? Que os dois estavam no mesmo caminho, mas por algum motivo, né, um permanece, o outro não. E entra nisso tudo que a Jennifer falou, né? Quando os dois não estão na mesma visão, no mesmo sentido, vai ter esse problema, esse conflito. Mas a primeira coisa aqui é ter sabedoria, né? É não falar na hora da raiva, na hora do da, como é que eu posso falar? Na hora que está estourado, né? Talvez aconteça uma situação nas nossas casas, porque isso é normal, né? E, Sim. e tem pessoas muito explosivas que no mesmo momento já começam ali a debater, né? A conversar e se torna até uma briga, um palavreado mais exagerado. Então, é ter a sabedoria, é falar no momento certo. Não falar o que ele está fazendo, mas falar como você se sente. Falar aquilo que você está sentindo, né? Abrir o coração. Porque eu acredito que entre um marido e uma mulher não pode ter medo, não pode ter fragilidade de falar, de conversar. A gente tem que ser aberto um com o outro. Quantas vezes, né, amor, precisamos sentar, né, para conversar, tomar decisões, conversar algo que não estava bom, porque o diálogo também, né, um diálogo bem dialogado, uma conversa. E geralmente, né, as mulheres são muito boas nisso, com falar, conversar, e tem essa necessidade até mais do que nós homens, né, tem essa sabedoria, né, ter essa sabedoria mesmo, esse discernimento. Não, por mais que o marido errou, não jogue na cara, né? Não, não perca a sua razão, mas seja sábia e converse ali da forma correta, no momento certo. Esse é um dos pontos principais. Eu pensei, né, naquilo que vocês falaram, né, no começo, os 4 pilares. Quem Sim, entrou agora, né, o Dinei falou de 4 pilares: amor, respeito, admiração
e desejo que precisa haver, né, entre os casais. Quando esses 4 pilares existem, você tem como chamar para sentar, para conversar, né? E Sim, realmente trazer luz sobre o que está acontecendo. sim, Às sim. vezes eu entendo que na hora de comunicar, a gente se perde, porque às vezes a gente vai comunicar e a gente já vai criticando, a gente vai Apontando. desrespeitando, a gente Acusando, vai ofendendo, acusando, cobrando. então, cobrando. Então, não vai ser uma comunicação saudável, vai ser uma confusão, uma briga. Porque, por mais que a gente seja um, né, espiritualmente falando, a gente não toca o coração do outro, nem sempre a gente toca. Só Deus sabe o que tem lá. A Verdade. gente não sabe exatamente como que o outro tá, o que está passando na mente, como é que está o coração dele. Então, às vezes, eu percebo umas coisas que, às vezes, pelo fato de sermos casados, a gente tem tanta liberdade que a gente fala tudo que vem à cabeça. E, na verdade, não é assim. Você tem que ter tanto cuidado como você tem com as pessoas de fora. Você não fala com o seu chefe de qualquer maneira, você não é desrespeitoso com ele, você não é desrespeitosa com ela. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas de fora, mas tem que tomar com as de dentro também. Tanto com o cônjuge, com os filhos, não é? Que no, quando é pequenininho, você fala, a criança às vezes nem entende o que você está falando, você pode até estar amaldiçoando, mas Deus sabe, o mundo espiritual todo está assistindo aquela situação. Quando eles são maiores, eles já estão entendendo, então eles guardam aquilo no coração deles, eles ficam feridos. Então, assim, essa liberdade que a gente tem como casal e que deve ter, essa intimidade em todas as áreas, essa transparência, deve existir, mas também deve existir um zelo, um cuidado com o outro, Com no que certeza. fala, como fala, quando fala, né? A irmã perguntou, né, como falar, né? A Diane, eu falo o que me machuca, mas ele não muda quando eu falo. Você vai ter que buscar de Deus essa sabedoria e também entender se ele está entendendo o que você fala. Porque É o que muitas eu vezes ia você fala falar. uma coisa, o outro entende outra. Sim, A gente quer linguagem. expressar da nossa forma e quer que o outro entenda o que eu quero expressar, né? Mas a verdade é que a gente precisa falar na linguagem que o outro vá entender. Porque muitas vezes, quando a gente já quer falar, a gente já quer cobrar uma resposta. A gente já É, quer cobrar, a gente já quer receber uma resposta rápida, não, eu vou mudar, é isso mesmo, aquilo outro. Então a gente também não se coloca ali no lugar da pessoa, tipo assim, como eu vou ouvir isso, né? Como eu vou entender isso? Então, precisamos expressar de uma forma que o outro compreenda aquilo que eu estou falando. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu quero expressar. É importante que ele entenda o que você quer dizer e não a resposta rápida que ele precisa te dar e vice-versa. Essas falhas de comunicação que a gente vai tendo, né, e vai construindo. E se tem uma coisa que garra mesmo, pastora, dentro de casamento, é o jeito que a gente fala. Meu Deus do céu. Da mesma forma que a gente vive aí os. Como é que fala? Os estados diferentes. Temperamentos. Não, que a gente está em lugar diferente. Idioma, não, Ah, idioma idioma. não. Sotaque, sotaque. Sotaques. Sotaques. Da mesma forma que existe esse sotaque diferente, que eu vou falar um sotaque com a senhora, a senhora não vai compreender, mas quem está em Minas vai entender. Né? Então, eu sim. preciso buscar o sotaque aí de São Paulo para eu poder me dirigir uma palavra para que a senhora me entenda com clareza e me responda com clareza de uma forma que o meu sotaque vai entender. Então, essas falhas mesmo de comunicação dentro do casamento vira essa desordem exatamente por causa disso. Porque quando a gente quer falar, a gente já está cheio, o saco já está cheio e a gente quer Sim. respostas rápidas, né? Isso que a E senhora a falou, gente, só um minutinho, e a gente quer falar já esperando uma resposta a nosso favor. Aí, se não vem uma resposta a nosso favor, a gente fica frustrado, frustrada. Pode falar, verdade. Ney. Isso que a senhora falou sobre o respeito, né, dentro da nossa casa, com os nossos, é muito certeiro. E eu ia até citar aqui.
muitas das vezes, né, ou seja, a maioria das vezes, nós tratamos aqueles de fora muito bem. A gente pode estar num estado de nervo, a gente não ofende o de fora, né? Amigos, né? Pessoas, até pessoas mesmo que nos maltratam, a gente não ofende, a gente não tem essa coragem. Mas, por saber que ela é minha esposa, que eu já conquistei, que ela é minha, a gente tem essa facilidade de ofender, até até sem ver a gente ofende. A gente, né, fala palavras que não deveriam falar no momento errado com filhos. Então, a gente tem que policiar muito isso, porque, como eu sempre falo, para a gente conquistar algo, a gente precisa falar muito, usar as palavras corretas, mas para perder algo, uma palavra mal falada pode causar um estrago que depois a gente vai ficar procurando, né? Aonde começou, como foi. Principalmente nós homens, pastor. Eu não quero ofender os homens, não, mas eu quero. Nós temos muita dificuldade em entender. Então, esposas, quando forem conversar com homens, sejam mais objetivo, o mais claro, para que ele entenda o que você quer realmente falar com ele. Porque é essa diferença. Existe essa diferença. A mulher, por ser emocional, quando ela vai falar, ela já planejou, ela já pensou. E muitas das vezes pega a gente de surpresa ali. E a gente não está esperando. Então a gente tem essa dificuldade em compreender. É bom que seja um diálogo muito sincero e muito claro, para que possamos entender e possamos fazer as nossas partes como homens também, né? Eu acredito que tem algum marido nos vendo aqui, nos assistindo, Tem né? alguns aqui, A gente, sim. a gente tem que ter essa sabedoria, ouvir, né? Ouvir primeiro, para depois falar. Muitas das vezes, as esposas começam a falar, nós já interrompemos, né? Pensamos que já sabemos de tudo. Não, nós precisamos ouvir também, ouvir, escutar, pensar e depois, né, dar a nossa direção, a nossa palavra. E às vezes a mulher só quer falar, né? Só quer A falar. Ela maioria nem das quer vezes. que você dê uma opinião, uma Não, saída, só quer que uma escuta. solução. Ela quer ser ouvida. Já tem essa diferença, né, pastora? Tem. Natural. Essa é natural, científica, da mulher e do homem na comunicação. Isso é um fato que não adianta a gente querer Hum, que muda, porque não muda. É algo natural, só precisa ser compreendido. Mulher é. quer falar, quer ser entendida, quer ser acolhida ali, acha ruim Não quer quando uma alguém resposta, às vezes só quer quer uma. alguém que ouça. Isso, quer só ouvir. A gente quer só deslanchar. Mas olha, Ó, olha que interessante, pastora Rita, quando alguém, né, dentro do relacionamento, ele é repetidamente ali ferido, né, ofendido, ele já tá ali, vamos dizer assim, começa a calejar, né, de tanta, já vive isso, né, como prática dentro de casa, cientificamente, né, falando, o cérebro ele passa a interpretar tudo isso como uma ameaça. E olha aí esse só. sistema nervoso, ele faz o quê? Ele entra no estado de defesa, dificultando empatia, diálogo e reconexão. Então, cientificamente, quando você vive essa repetição que nós falamos lá no início, o seu cérebro está entendendo isso tudo como uma ameaça. Então, todas as vezes que você viver esse cenário de novo, tentar conversar, tentar reconciliação, tentar conserto, tentar diálogo, a defesa, ela entra em jogo. Opa, não, ninguém aqui quer resolver nada, não. Quer brigar de novo, vamos brigar de novo. Então, isso vai dificultando ainda mais essa empatia, esse diálogo e essa forma da gente expressar tudo isso. Então, por isso que a gente fala assim, eu até amo, mas eu não consigo mais me sentir segura. Eu gosto dele, mas eu não me sinto protegida. E por aí a gente vai começando a viver todas essas disfuncionalidades aí, porque essa dor, né, quando ela é ignorada, ela nunca vai embora. Vai estar sempre ali virando essa cobrança. Então, todas as vezes que um vier para tentar resolver, o outro já fica armado. O que foi que eu fiz dessa vez, né? Então, tudo isso, consciência, entender, compreender aonde eu estou exagerando, aonde eu não estou, o que eu preciso mudar na forma de falar, de interpretar, de agir.
Eu lembro, pastora Rita, que isso, em algumas fases do nosso casamento, isso era muito comum de acontecer, né? Todo mundo tá vendo aqui, eu sou aquela que fala. Eu falo. E o Dinei fica, amor, fala, porque você tem um jeito de entender as coisas diferentes, você tem tal. Então, eu sempre fui daquela que falava. E eu falava em algumas fases do nosso casamento com essa intenção de que ele entendesse da minha forma, o que eu de fato queria passar para ele. E às vezes a gente vivia algo, eu vou até citar algo que meu pai me ensinou, uma traição psicológica. É quando a gente começa a criar dentro da nossa cabeça situações que não existem. Então você quer às vezes expressar ou você não fala. Aí, pelo fato de você não falar algo, alguma atitude do outro vai fazer você construir uma história na sua cabeça de que ele entendeu daquela forma e aquilo ali vira um balaio de gato e no final não é nada disso. Quando você vai conversar, você fala assim, poxa, não era nada disso. A conversa era bem mais simples Que do que eu mal entendido, imaginei. né? Então eu ficava na minha cabeça assim, não é possível, pastora, que ele não está entendendo que eu preciso de tal coisa e que eu tenho que falar que eu preciso. Isso é uma coisa muito óbvia. E eu ficava frustrada com aquilo ali, porque eu queria que ele adivinhasse que aquilo ali era algo que ele tinha obrigação de saber. Então eu ficava o quê? Fechava a cara, fechava o bico, falava, absurdo, eu não aceito isso. Ele que tinha que chegar aqui e me entregar isso, e não eu falar com ele que eu queria isso. Aí a gente vai apanhando, e você vai aprendendo como que ele vai adivinhar se eu não falo. E não é porque Exatamente. que seja bom para mim, que eu acho que todo homem deveria saber, que ele tem a obrigação e a função de saber. E aí, quando eu falava para ele, por que você não me falou? E eu falava, Seja porque você clara. tinha que adivinhar. Como que eu ia saber que você queria tal coisa específica, amor? Não tinha como. Eu tinha que ser um mago excelente para me saber sobre isso. Então, a gente começa nessas falhas de comunicação dessa forma. Então, a culpa era dele de não me entender, pastora? Não. Era a minha de não saber expressar o que de fato eu queria. Então, hoje, Exatamente. entendendo ele e conhecendo a mim, que a gente vai falar dessa individualidade aí que eu falei, esse autoconhecimento individual, somos casados, mas somos seres individualistas e precisamos entender Sim. sobre nós, a gente vai fazendo as coisas se tornarem mais leves. Então, hoje, por mais que eu queira ser surpreendida com algo, eu penso assim, ele não vai saber. Então eu vou ter que jogar um ponto. Eu vou ter que falar alguma coisa, uma cartinha, pedir uma amiga para avisar, alguma coisa. Então hoje eu trabalho dessa forma. É mais Pronto. fácil, né? É E mais ele entende prático. e fica tudo bem, né? Então, entender isso, o que nós. A gente vai. Tem a linguagem, né, de amor, pastora Rita, não sei se a senhora Sim, fala sobre isso também, né? Eu acredito que sim, até como terapeuta, a sim. gente trazer essa diferença, né? A gente tem as formas de expressar amor, de expressar sentimento diferente, mas a gente sempre trabalha o egocentrismo, o individualismo. A gente quer do nosso jeito, da nossa forma, a gente quer que o outro mude do jeito que a gente quer, que ele seja o que a gente quer, que ele haja da mesma forma, né? E não é dessa forma que funciona. Ó, Ok. a Kelly fez um É, comentário aqui, eu achei legal o que ela comentou aqui em cima. Olha, o casal tem que aprender a sinalizar também. Ter raiva é característico do ser humano, mas avisar. O outro me dá um tempo, né? Avisa o outro, me dá um tempo, agora eu não consigo falar, não consigo resolver esse problema, agora não dá para a gente tocar nesse assunto, não tô legal. A gente também chegou numa conclusão aqui, que como nós dois somos muito diferentes, para mim é de boa falar. Então, para mim, se eu falei, eu resolvi o problema. Eu botei para fora, né? Eu vomitei tudo que estava entalado, para mim tá ótimo. Só isso, que o outro não, o outro fala, eu não consigo falar agora. Tenho Me dá certeza. um tempo. Então, isso também é conhecimento. O casal precisa se muito. conhecer, se autoconhecer primeiro e depois se conhecer como casal e um respeitar o outro. Ele precisa de um tempo, ela precisa de um tempo, então vamos esperar, engole ali, respira várias Ah, vezes eu- para depois poder tratar do assunto, né? E eu entendo que
esse conhecimento que a gente tem que ter um com o outro, ele é fundamental no relacionamento. Quer falar, Dinei? Não, eu costumo brincar, até nos encontros de casais do qual nós ministramos, que o homem, quando chegar em casa, né, e tiver que resolver aquele problema, que a mulher já tiver, a hora que ele pôs a mão na maçaneta, que ela começar começar a falar, começar, né, a soltar as palavras, ele fala assim, não, amor, calma aí. Eu vou ali no outro estado buscar um presente pra você. Pega o carro, dá uma volta, vai lá, busca um bombom, busca uma flor. Vai lá em São Paulo, né? A gente que está aqui em BH, vai lá em São Paulo, assim, ó, fica umas três, Poxa, 4 horas, né? E volta depois, né? Porque se a gente entrar ali na briga, na ofensa, vai dar problema, vai dar mal entendido e vai complicar. Tudo, tudo, né? É isso que eu ó, queria. tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Como admirar quando há uma decepção? Eu lembro de um texto que o Senhor tratou comigo, enquanto vocês pensam no que vocês vão falar, vou fazer um comentário. Eu lembro de um texto, sabe aquele texto lá em Joel, que o Senhor fala assim, que ele enviaria o exército dele, o migrador, o cortador, o devorador, são quatro, né? Quatro tipos de demônios que roubam, que destroem, né? Uma palavra profética, né, que Deus está falando ali. Uma vez eu ouvi algo muito interessante dentro desse assunto com relação ao casamento, sabe? Que Uhum. muitas vezes a gente não se dá conta, mas esse tipo de demônio vem assolando o casamento, roubando da gente tudo, roubando a admiração, roubando a honra, roubando o respeito, a alegria de estar juntos, né? E aí o casamento fica aquele casamento que não é uma festa, não é uma celebração nunca mais, em nenhum momento, né? Então, com a pergunta aqui, como admirar quando há uma decepção? Houve uma decepção, houve uma ofensa, houve alguma situação que trouxe um rompimento, né, nesse projeto. Como admirar a partir dessa situação? A admiração, ela é um sentimento de encantamento, né? A gente passa a admirar algo e você fica encantado por aquilo ali. Que acompanha o respeito, a valorização por algo ou por alguém, né? Então, qual foi a decepção, né? O que aconteceu? O que de fato tirou os olhos, né, o brilho? O que você idealizou no início que essa decepção roubou, né? Aonde ela começou? Porque a admiração, pastora Rita, eu acredito, né? Também não é algo que a gente perde do nada. A admiração é aos pouquinhos também que nós vamos perdendo. Então, o que está por trás dessa falta de admiração, né? O que de fato aconteceu? Normalmente, nós perdemos a admiração, vamos ser claros aqui, né? Até num assunto muito, muito polêmico, né? Normalmente a gente perde a admiração, algo grave dentro do casamento. Uma traição, por exemplo, certo? Sim, Então, uma traição no casamento, obviamente, a gente não perde só admiração, a gente perde respeito, a gente perde confiança, a gente perde né, o que a gente construiu e tudo mais. É como se a gente, né, vivesse aí um mundo desabado dentro de nós. Então, a admiração, como a gente reconstrói a admiração? Olhando os outros pilares também. Porque se a gente perdeu a admiração, provavelmente a gente também perdeu o desejo. Se a gente também perdeu o desejo, provavelmente houve uma ruptura no respeito. Porque se houve uma traição, houve uma quebra de respeito. Então, houve uma ruptura. Então, aonde isso começou? Reconstrução. Reconstrução, pastora, é consciência. Você, de fato, quer como você quer encarar e enxergar essa decepção que você viveu dentro do seu casamento?
Como que vocês estão lidando com essa decepção? Ele sabe dessa decepção? Essa decepção veio só de você? Ele sabe que você perdeu a admiração? Ela sabe que você perdeu a admiração? Como que tá? Então, assim, responder especificadamente sem conhecer o contexto é um pouco difícil, mas trazendo Sim. um pouco de luz, conhecimento. Primeiro, o que houve, qual é a decepção, como isso começou, como que aconteceu, o que que foi perdendo, o que que foi acabando, o que foi o ápice, o que que foi a traição, sabe? O contexto de forma geral, primeiro, o que aconteceu. E a gente encontrar caminhos para reconstruir. A mesma coisa a confiança. Quando a gente vai reconstruir confiança depois de uma traição, reconstruir ali o desejo depois. Tá vendo? Tudo tá ligado com os pilares, pastora Rita. Tudo ligado com os pilares. Da mesma forma que a gente perde, a gente precisa vir restaurando um por um. Porque um depende do outro. Então, a gente vai restaurando. Lembra que eu falei com a senhora sobre o perdão? O perdão como chave e princípio para a gente viver uma mudança, para a gente viver uma transformação, o perdão, ele é a chave. O perdão, ele é o princípio. O perdão, ele é a base. Ele é a base da reconstrução. Então, a gente vai viver esse processo de perdão. A gente vai caminhar para esse processo de perdão e vamos começar a reconstruir. Então, tudo é tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. A pessoa reconstrói uma confiança de um dia para a noite? Não. Não. Ninguém confia em ninguém que traiu a confiança de alguém só porque essa pessoa pediu perdão. Só porque essa pessoa Exatamente. se arrependeu. Não, arrependi, nunca mais eu vou te trair. Nunca mais eu vou mentir para você. Nunca mais eu vou fazer tal coisa para você. Nunca mais eu vou te ofender. Ah, ok. De repente você passa a admirar aquela pessoa e ela já volta a ser quem você achava que ela era. Não, porque é uma construção. Primeiro porque nós estamos fadados a erros, a ser falhos, a cairmos mesmo. Então a forma que nós vamos encarar, que nós vamos enxergar essa situação é que vai nos mostrar o caminho para reconstruir aquilo que foi perdido, aquilo que foi destruído. E tem solução, pastora Rita, para uma decepção? Sim. É um trabalho árduo, um trabalho Muito árduo, difícil, porque é muito. você começar do zero depois de ter uma história construída. Que eu Sim. acredito que é mais difícil, é que nem reformar a casa, é mais difícil reformar do que construir. Não é? Você vai ter que Dá para fazer uma derrubar reforma, tudo. você vai ter que mexer com tudo, vai ter que derrubar tudo, e até aí você vai descobrir o que era verdade e o que não era. Vai vir muita coisa. Precisa realmente de estar disposto, estar disposta a entrar num processo como esse. Não é? E quando há do outro lado alguém que quer isso, que foi uma das coisas que vocês falaram logo no início, alguém, o casal, né, os dois estão dispostos a construir isso, a restaurar, aí tudo bem. Agora, quando só um quer fazer, como que vai Verdade. fazer? Não é obra de uma pessoa só, né? É tijolinho por tijolinho que vai ser reconstruído novamente, né? Porque aí a gente está falando do ofendido e do ofensor, né? Porque diante de uma decepção, seja ela qual for, decepção por si só já é uma decepção, é uma quebra de alguma coisa, né? Então, é sobre os dois, é sobre as duas pessoas, né? É sobre quem ofendeu e sobre quem foi ofendido ali. Então, não existe essa restauração solitária. Não tem como a gente reconstruir um casamento com apenas um empurrando o carrinho, né? Vamos dizer assim. Você ia falar? Não, Pode assim, falar. eu acredito que para reconstruir tudo isso, um dos primeiros pontos também especiais aqui é um arrependimento verdadeiro, né? Porque hoje muitas pessoas ofendem, né? E tem muitos tipos de ofensas, né? Ali se arrepende no momento, no calor ali, dá aquele remorso, pede desculpa. O problema é fazer de novo, é continuar fazendo, né? É só falar que não vai fazer porque magoou, porque feriu. Porque ficou com medo, né, do Sim, casamento o medo de acabar, perder, né? de Medo romper, de de terminar perder quando. tudo, né? Porque viu que o fio assim tá fino, né? Pode arrebentar. Então, é ter esse arrependimento verdadeiro mesmo, né? Aquele arrependimento que
que dói, né? E outra coisa, muitas das vezes nós temos o hábito, pastora Rita, de estamos passando, estamos renovando aí, estamos começando um novo ciclo, reconstruindo, e um probleminha que aparece, a gente joga tudo na cara de novo do outro. Aquele dia você fez aquilo, você fez isso. Ficar relembrando, né, algo que passou também. É como se voltasse o esgoto para dentro novamente, né? Aquilo que tem que ser jogado fora. Então, quando tem esse arrependimento verdadeiro, é lançar fora. Se for um arrependimento verdadeiro, que vem de Deus, né? Colocar Deus no centro, no centro. Porque eu acredito que quando tem certas ofensas, Deus tem que estar no centro também, porque é o principal. Se ele não Sim. estiver ali, não vai ruir, não vai fluir, não vai dar certo. Então, é trazer Deus, é trazer esse arrependimento verdadeiro e construir tijolinho por tijolinho, porque é como a senhora falou, é começar tudo de novo, né? É começar tudo novamente. E isso leva tempo. É como falamos, né? Um errinho é capaz de desmoronar muitas coisas que construímos. Então é começar de novo e fazer o certo, né? Eu penso assim, né? Começar de novo, tendo uma história já construída. Aquele que foi ofendido, ele precisa de um tempo de cura, E não sim, é, não é só na hora que a pessoa confessa ou que a tem o pessoa pede tempo. perdão, precisa amadurecer isso dentro da pessoa, ela precisa entender o quanto ela está disposta a entrar nesse projeto de reconstrução, Sim, de sim. restaurar tudo, porque assim, no começo você vai voltar de novo para aquele lugar constantemente, pede perdão, se restaura, daqui a pouco está de novo pensando naquilo, daqui a pouco está magoado de novo, está ferido de novo, volta de novo para aquele lugar de dor. Qualquer Mas aí, atitude qualquer atitude vai semelhante ativar um ativa de novo gatilho. o Só gatilho. que você tem que estar convicto do que você quer. Se eu quero restaurar, esse é o preço que eu vou ter que pagar. Apesar de ter sido ofendido, eu ainda vou ter que pagar esse preço Sim. de realmente me sujeitar e aí já vai ter um monte de questão, né? Entender dentro de mim o que é verdade e o que não é, porque muita a cabeça, a mente da gente, né? A mente é terrível. Ela não Então, para, assim, né? é um processo difícil mesmo, é um processo muito difícil, né? Para os dois lados, acredito também, porque aquele que ofendeu, ele vai precisar mudar totalmente a rota da vida dele. Se antes ele tinha uma liberdade, agora ele não vai ter mais, ele vai prestar contas, ele, né, não vai ter senha no celular, um monte de coisa vai ter que ser diferente, mas tudo isso eu acredito que o casal tem que entrar nesse acordo, tem que entender isso e decidir juntos que vão seguir Juntos. em frente. Porque Isso, senão não vai conseguir. isso. Com Não O certeza. vai perdão não conseguir. anula a responsabilidade, né, pastora Rita? É essa Exato. autorresponsabilidade, não é a gente às vezes pensar, ah, perdoei, acabou, passou. Não é assim que funciona, né? Não, ele não É, tira a responsabilidade que a gente tem que assumir diante dos nossos atos, da confissão, da autorresponsabilidade do que eu fiz, do que eu preciso fazer, do que eu preciso construir, do que eu preciso recomeçar. Então, é o preço, é o que a gente fala, né? O perdão, Deus nos perdoa, mas a gente tem que lidar com as consequências daquilo. Lógico. E elas chegam e São ponto as final, responsabilidades, né? né? O assassino ele vai exatamente. matar e a consequência dele é a cadeia. Ele vai ter que pagar por isso. Ele pode ser perdoado, foi perdoado pela vítima, por Deus, Sim, por quem for. Mas o preço ali, ele está pagando a consequência daquele ato. Então, tudo que a gente faz, nós temos que assumir essa responsabilidade. O perdão não elimina essa responsabilidade, é, né? Ele abre essa porta de recomeço, de restauração, de mudanças, mas você tem que assumir essa responsabilidade. Então, é realmente caminhar juntos ali, viver, é recomeçar mesmo do zero. Olha, o que nós vamos fazer diferente? Porque muitas vezes também, pastora Rita, a decepção chega nas nossas vidas, se não só dentro do casamento, para mudar rotas, né? Se não sim. fossem as decepções, muitas vezes, nós também
não mudaríamos, nós não nos moveríamos, né? Então a gente às vezes enxerga a decepção como uma paralisação e muitas das vezes não, ela chega para nos mover, para nos tirar de algum lugar, né? Para nos amadurecer, para nos ensinar, para falar, opa, esse caminho aí que você está indo não tá legal. Então, É, às vezes houve uma negligência antes da decepção, né? Houve uma transferência de sim, rota antes da traição, né? Houve alguma coisa antes da mentira, né? Então a decepção ela sempre vai sinalizar algo que precisa mesmo ser quebrado, transformado dentro de nós, ou é um ambiente que você tem que sair, ou é uma amizade que você tem que cortar, ou é uma atitude suspeita dentro do casamento, ou é um amigo que está te levando para o mau caminho, né? É o casal de amigos que também tem muito disso, né? As sim. más influências. Então, tudo isso, né? A senha do telefone, é o excesso de intimidade, é o excesso de liberdade, é a falta de é o excesso de rotina, é a frieza que já entrou. Então, tudo tem um antes, né? Por isso que a traição não acontece do nada, a decepção, a mentira não acontece do nada. Tá, que tem desvio de caráter, tá, que tem pessoas que já carregam isso aí, né, desde lá de trás, mas tudo isso a gente precisa fazer agora, essa reconstrução, mas também fazer um caminho de volta. Opa, o que me motivou a fazer tal E eu coisa? acho interessante que a gente falando assim, dentro do que a gente está falando, que me veio agora um pensamento, né? Eu tô falando de um casal cristão que quer essa restauração, não é? Você imagina, é como se essa situação fosse uma oportunidade de Deus para a vida dos dois de uma grande transformação. Por quê? A pessoa que foi ofendida, que está decepcionada, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. O ofensor também nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, o Senhor está nos dando, muitas vezes, quando a gente passa esse tipo de situação, quando um casal vive esse tipo de situação, você está tendo uma oportunidade de Deus. É bom poder enxergar assim de uma maneira que te dá esperança, né? Que você está tendo uma oportunidade de Deus, de uma transformação profunda, de gerar um Uhum. testemunho, de mudar a rota, porque talvez também se segue em frente com essas coisas ocultas, escondidas, a gente está alcançando o alvo? Claro que não. Tá enganando a si próprio, né? Exatamente, está enganando a si próprio. Então, eu vejo que quando vem para fora. Bom, pensando num contexto cristão, eu entendo o seguinte, que Deus dá muita chance. A longanimidade de Deus, É ela é gigantesca. verdade. Deus dá muitas chances de arrependimento para o homem e para a mulher. Então, quando vem para fora, é porque Deus permitiu mesmo, e Deus muitas vezes até cutuca para sair para fora mesmo, para que haja uma restauração, para que haja um alinhamento, para que haja um arrependimento, para que haja uma mudança de atitude. Então, é olhar para essa oportunidade, quando os dois querem uma restauração, olhar para essa oportunidade vendo como uma chance de chegar num lugar que vocês não chegariam antes, a ter uma vida totalmente transformada, mas não é uma coisa simples, é difícil mesmo. Né? Jesus falou que ninguém vai para uma guerra sem antes se assentar e contar com quantos vai, ou se não, levanta a bandeira branca e pede, né, se Verdade. alia lá com o exército que está vindo contra você. Então, eu entendo que numa situação dessa, precisa enxergar tudo isso com muita clareza. Aí eu entendo que a ajuda terapêutica pode ajudar bastante, pode funcionar muito. Não é alguém que te traga um pouco de luz A sobre tudo que você luzinha. vai, sobre o que você vai ter que enfrentar. Uhum. Porque tem aí todo um processo, tem todo um caminho, né? Aí o meu livro, Entre o Altar e a Promessa. Entre o altar e a promessa acontece muita coisa. O percurso é longo, né? É longo. É Muita longo. história, muita caminhada, né? Hum. Não é? Você vai ter que aplicar tudo que você já conhecia. Se você é cristão, você vai ter que aplicar tudo que você conhecia. Você vai ter que aplicar o perdão todos os dias, 70 vezes 7, que eu Eita comecei a ler glória. aqui. Você vai ter que aplicar fruto do Espírito, Com bondade, certeza. porque tem hora que você vai estar com raiva, benignidade, mansidão, tem hora que você quer brigar.
E você tem motivo para brigar, porque você foi ofendido, foi decepcionada. Você tem motivo, mas você já perdoou, então você vai ter hora que você vai ter que aplicar ali domínio próprio, sendo que você tem aquele monte de pensamento, um monte de seta do inimigo falando: olha, fez isso para você, agiu assim. Você vai ter que tomar essa decisão todo dia. Eu continuo crendo que Deus vai restaurar o meu casamento. Você vai ter que ficar nesse lugar de fé em Deus em primeiro lugar, porque só Deus para te dar graça, para se manter até que tudo esteja em ordem, até que tudo esteja organizado. Mas é um processo muito dolorido, não é? Com E o certeza. conhecimento, né, pastora, que nós precisamos buscar. Às vezes a gente quer restaurar, quer mudar, quer isso, e às vezes a gente quer fazer isso lutando sozinhos, né? Então a gente às vezes esquece das ferramentas, né? Primeiras ferramentas que Deus nos deixou, né? Um manual de vida que tem tudo que a gente precisa, né? E as ferramentas da vida também, de pessoas preparadas para nos ajudar nesse processo. Nenhum casal que vive, né, um processo destrutivo dentro de um casamento, por exemplo, né, a traição, uma mentira, algo, eles se reconstroem sozinhos, sem buscar uma ajuda, sem buscar um suporte, né? Nós somos pessoas, pessoas feitas de bagagens, pessoas feitas de histórias, né? Então, tudo que vem para sinalizar o que realmente precisa ser mudado dentro do casamento, precisa ser mudado em nós. E essa restauração, ela não começa quando a gente começa a procurar aquele que está certo, né? Quem está certo, você está errada, eu que estou certa, você que está errado. Mas é quando a gente pergunta, né? O que Deus quer fazer em nós, o que Deus quer nos ensinar com isso, o que nós estamos precisando aprender. Esses dias nós trouxemos uma mensagem sobre fases, né, que a gente vai vivendo dentro do nosso casamento, e como nós precisamos buscar maturidade para enfrentar todas essas fases, né? Ter essa maturidade para entender a fase que o meu casamento tá, porque nós não vamos viver igual o início para sempre, né? Por exemplo, a fase muda quando a gente vive uma decepção, quando a gente vive, né, uma destruição dentro da nossa casa, quando a gente vive problemas com os nossos filhos, tudo muda, né? Então, para cada Verdade. fase que a gente vai viver, para cada mudança, pastora Rita, tem que ter um amadurecimento. Nós precisamos entender, ninguém resolve uma nova fase com uma mente antiga, né? Ninguém vai resolver um problema novo que está surgindo com uma cabeça do problema que você resolveu na semana passada. A gente tem que estar em constante crescimento, em constante aprendizado. A gente se aperfeiçoou para tanta coisa, por que a gente não se aperfeiçoou para entender o que é viver uma vida a dois, né? Já que nós temos esse caminho até Exatamente. que a morte nos separe, a gente quer buscar promoção no trabalho, a gente quer buscar promoção nas empresas, diante dos amigos, a gente quer crescer profissionalmente, mas a gente não quer crescer como família. Nós não queremos buscar esse crescimento para dentro de casa, né? Nos lembrando que nós temos aí uma geração, nós estamos ensinando uma geração a não repetir os mesmos erros que nós, a não construir de novo uma família disfuncional, né? Esse legado que nós estamos deixando, que é mais uma vez o que eu faço gosto em citar, que o livro da pastora Rita traz, essa conquista de território, essa busca por cada território, esse crescimento, porque é um crescimento, cada território que você conquista, você não conquista o mesmo território com as mesmas ferramentas, por exemplo. Você não conquista Exatamente. os mesmos lugares com a mesma mentalidade, por exemplo. Se fosse assim, Josué nunca ia chegar na Terra Prometida se tivesse feito o que Moisés fez, né? Então ele buscou novas estratégias, novos caminhos, novos direcionamentos para conduzir ali. Então, para cada passo que a gente dá, nós precisamos ter essa consciência. E isso a gente tem que levar em consideração, porque o nosso emocional, né, as frustrações, a dor, a ferida, a mágoa, ela sempre vai querer sobressair diante de uma restauração, né? É ouvir a dor de novo, é ouvir o desespero de novo, é ouvir a mentira de novo, e a gente vai sempre tentando voltar para esse lugar de novo, para esse vazio de novo. Ah, eu não vou dar conta. Aí tenta, aí um tempo dá certo, depois o trem desmorona de novo. Ah, não, agora já deu, já tentei, eu já ia. Mas a arte do permanecer é isso. Permanecer é isso.
Construir é isso, reconstruir é isso. Eu fico pensando Neemias, o trabalho árduo que Neemias não teve para reconstruir. Não foi Meu só o jejum Deus. que ele fez, não foi só a oração ali antes, o trabalho mesmo, quando ele pegou a mão na massa e ele Sim, foi ali para reconstruir. O que que essa reconstrução não trouxe, pastor? O movimento que ele precisou fazer ali para reconstruir. As pessoas que ele precisou levantar para ajudar, para contribuir. Algo que estava desolado ali, né? Que é o que nós precisamos buscar isso em Deus. Então, procure ajuda mais uma vez. Está vivendo, está difícil a caminhada, está árdua, passou por uma dificuldade, não está conseguindo, quer manter. Quais são os seus motivos? A gente também não pode generalizar a restauração para todo mundo, né, pastora Rita? Porque eu acredito que sim, nem todo casamento vai viver uma restauração, porque nós temos assuntos isolados aí, né? Que não exatamente. é impossível viver uma restauração, que a gente tem que sair correndo mesmo e correr o quanto antes, né? Mas para aqueles que precisam, desejam e Querem. querem viver essa restauração, Isso. né? Porque já tiveram aí palavras liberadas, já escolheram viver esse processo de restauração, permaneça, 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 permaneça. Ela é possível, né? Ela é possível. Ela é possível e eu creio que juntos vocês podem sim conseguir essa restauração unidos, né? Mas assim, já sabe que é trabalhoso, Muito. né? Não vai na ilusão, como muitas vezes Mas a gente está carregando o casamento numa ilusão, né? Quer falar, Dinei? não, é muito trabalhoso. E é até dobrado, né? É algo que você vai Dobrado. ter que se esforçar mais, melhorar mais, se entregar mais. É muito trabalhoso. Como foi falado de Neemias, né? O trabalho é árduo. O trabalho é árduo. Mas nós confiando no Senhor, né? Confiando no Senhor, podemos restaurar, sim. Podemos nos renovar, sim. E né, não sei se algum casal passa por essas situações que está nos vendo, né, pastora Rita? Mas o Senhor, ele ama a família. Ele ama casamento, né? Tanto é que ele fez a ligação do casamento, né? Acho que está falhando, né? É o tempo. No tempo, né? Vai começar a falhar. Travou. Deixa eu esperar um pouquinho. Acho que travou, né? Pessoal, travou aí, gente? Dá um feedback aí, pessoal. Tá dando para ouvir? Travou a pastora Rita? Eu não tô conseguindo ouvir a pastora Rita.